Olá, amigos. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 4 a 8 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já agradeço a sua presença por aqui. Deixa o like, deixa o joinha nesse radar da semana. Você que aqui é membro do canal e tem acesso a esse radar da semana, especialmente esse radar da semana, eu vou deixar ele aberto no canal, porque ontem, na análise de fechamento do pregão, de sexta-feira, eu não gravei, eu falei sobre PETR4 logo no início do vídeo, PETR4 vale 3, mas na hora da análise delas eu terminei pulando esses ativos e como eu vou comentar aqui no radar da semana, eu vou deixar aberto aqui para suprir uma falta de análise que eu deixei em cima de PETR4 e Vale 3. Lembrando que nós vamos falar aqui sobre Ibov, mini índice, mini dólar, DI, S&P 500, minério, petróleo, Petro, Vale. Depois disso, vou falar sobre os índices setoriais de consumo, de energia, financeiro, materiais e imobiliário. Então vamos começar aqui esse radar da semana. Começando pelo Ibovespa, que terminou a última semana com uma leve queda de 0,18%. O que eu consigo observar aqui é que, primeiro, né, pegando a tendência aqui ao maior, de forma simplificada, a tendência de alta, que é o processo de correção, só que essa perna de alta, diferentemente dessa pernada aqui de alta, ela está mais fraca. Parecida até com essa pernada aqui, ó, essa perna aqui de alta, ó, fraquinha, como está acontecendo aqui. O que aumenta a probabilidade de ter um movimento assim? Que pode fazer algo, inclusive, parecido. Vem aqui nessa região e depois a gente tem uma nova movimentação para cima. É menos comum, né, você ter esse tipo de correção parecida aqui dentro de uma tendência de alta de prazo maior, você ter duas correções iguais para depois voltar a subir. É menos comum. Mas o que temos nesse momento em termos de olhar para a próxima semana, é uma fraqueza para subir, terminou a semana em leve baixa, a oscilação abaixo da mínima dessa semana, 128.669 pontos, aumenta a probabilidade de se ter um movimento para baixo, igual aconteceu por aqui. E aí, isso acontecendo, qual seria a expectativa de queda, por exemplo? A gente pode pegar aqui, ó, uma projeção de baixa inicial na faixa dos 126.475 pontos, lembrando que tem uma zona de suporte no 126.600, e depois na região que seria a projeção de 100% desse movimento aqui, ó, projetado a partir desse ponto aqui. Então a gente teria essa projeção de 123.350. Qual é a região principal de suporte? É a região aqui nessa faixa do topo. Máxima desse topo 123 mil. E por que nessa região da faixa do topo? Até esse fechamento aqui que está na faixa 120, 187. Porque coincide também com a retração de todo esse movimento aqui de alta, que é uma região por volta dos 122.500 pontos arredondando. Então, essa faixa específica aqui de preço, caso venha realmente a gerar alguma sinalização maior que de baixo, essa seria a região mais relevante de suporte para o índice Bovespa após os 126.600, 126.475. Então temos o que? Fraqueza para subir, expectativa de poder ter algo para baixo, mas não tem ainda o sinal de baixa. Tendência ainda continua sendo de alta, o índice precisa gerar um sinal um pouquinho mais relevante para cima, principalmente olhando para o gráfico diário, que reverteu a expectativa de subida, dois grandes candles de alta, olha como a tendência aqui está mais fraca, né? A subida está mais fraca. Você tem duas barras grandes de alta que não tem sequência. Olha a diferença aqui, ó. Você tem uma barra grande de alta que você tem a sequência do movimento. Outra barra grande de alta que você tem a sequência do movimento. Quando você não tem a sequência, você está demonstrando fraqueza para subir. Então, isso já anulou a sinalização de alta da semana, que aconteceu na semana, reverteu, tendo de definição entre as médias, fica uma expectativa maior para baixo, que seria a perda da mínima da semana passada, aumentando a probabilidade de se ter algo para essa região aqui. Então, iniciamos desse jeito. Para mudar essa expectativa, o Ibov tem que voltar para cima, principalmente dessa região aqui, em torno de 123, 130.425, até o patamar de 130.645. Vamos lá, então, continuando aqui, lembrando, deixa o joinha, um like aqui nessa análise radar da semana, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de leitura do mercado ou em termos de aprendizado. Seguindo para os futuros do mini índice, futuros que é mini índice, depois mini dólar, começando pelo mini índice, então movimentação forte para baixo no gráfico diário, gráfico semanal aqui é pior ainda, porque volta a fechar aí abaixo da média, oscilação abaixo da mínima dessa última semana reforça a chance de se ter algo para baixo também
no mini índice. Aí a gente pode ter projeção de duas formas. Uma forma assim, desse jeito aqui, que seria 127.745, 124.255, e a outra projeção seria basicamente uma projeção aqui em cima dessa caixinha aqui de correção, que seria assim, ó. Pegar isso aqui, ó, e você ter essa projeção aqui, pegar essa caixinha e projetar aqui para baixo. Deixa eu só tirar um ajuste, porque esse ajuste aqui está um ajuste atrapalha aqui essa questão da projeção. Então, aqui seria a projeção de queda da caixinha de correção. Voltando para aquela projeção inicial que eu comentei, vai ficar algo parecido com o do Ibov agora, tá? Que é essa aqui, ó. Daqui para cá, a gente teria aqui a projeção de queda na faixa dos, primeiramente, não está ficando aqui direito, então vou apagar e vou colocar outro de novo aqui na projeção aqui certinho. Então aqui seria 127.745, depois 124.255. Algo semelhante ao Bovespa, a primeira projeção, 61,8% desse movimento, a partir desse ponto aqui, coincidindo com a região de suporte do fundo, lá no caso do Ibovespa, 126.475, que é em cima do 126.600. Então, temos... Como é que terminamos a semana? Demonstrando fraqueza por passos compradores que já vem nas últimas semanas. Então, isso cria uma expectativa mais baixista aí, ou seja, mini índice abrindo para baixo a partir de segunda-feira, o foco um pouquinho maior em operações de venda e volta a ficar um pouquinho mais interessante para as operações de compra, principalmente olhando para as operações de day trade, acima do patamar de 131.285, ou seja, após retornar acima dessa região de fundo aqui anterior, desde a mínima até o menor fechamento aqui, volta aqui para cima da média, aí cria uma expectativa um pouco mais de subida. Vamos lá então falar agora do dólar, começando aqui a falar do dólar, deixa eu botar o dólar aqui na tela. Então dólar, a gente teve ali uma semana mais travada, fechamento aqui, eu estou tirando o ajuste, tá? Se eu pegar aqui e botar o ajuste, a gente está lá embaixo, né? Mas eu vou só confirmando se tem um ajuste. Isso, vou tirar o ajuste aqui, ó. Então a gente está com dólar enrolado, tendência indefinida no gráfico diário, ó, tendência bem indefinida, bem bagunçada no gráfico diário, já tem várias semanas aqui, chegou a ter ali uma tendência de alta, aí veio aqui em cima, volta para baixo, enfim, de maneira geral, o principal fundo no dólar está aqui. Tá? Ou seja, o principal fundo está aqui nesse ponto, que é os 905,5. A perda dessa região é que realmente quebra uma estrutura mais positiva. Mas se a gente olhar para o gráfico diário, a gente está vendo toda uma bagunça aqui, então tendência indefinida para quebrar realmente uma estrutura um pouquinho mais positiva e criar uma expectativa maior de baixo, tem que perder os 905. No gráfico semanal, para gerar uma expectativa aqui maior de baixa, a perda dessas duas mínimas aqui. Aí cria essa expectativa, a mínima que está em 922. Isso já gera uma expectativa mais negativa. Aí perdeu aqueles 905,5 no diário, reforça esse cenário mais negativo. E para gerar um cenário mais positivo, o dólar precisa retornar, superar e se sustentar acima da região dos 5.000 a 5.029 pontos. Sustentar é gerar sinais de alta no gráfico diário ou mesmo no gráfico 120 minutos, um fundo ascendente já acima dos 5.000 pontos para trazer um viés mais positivo aí para o dólar. Então, nesse momento, bastante indefinição e olhando até para um prazo um pouquinho maior depois desse fechamento do mês, está aqui ó, dentro de um contexto de lateralização, tendência mais indefinida, vai afunilando aqui nessa região. Então vamos ver a definição do dólar, mas ainda mantém o viés um pouquinho mais para baixo, o dólar, na minha opinião. Tá? Seguindo, falar aqui agora do DI, que terminou essa última semana apresentando aqui uma queda maior na semana, uma queda de 1,27%, um sinal de topo descendente, e aí eu volto a falar do Ibovespa. Você lembra que eu falei do Ibovespa de fraqueza para subir no gráfico semanal? É algo parecido aqui, a tendência mais longa é de baixa. A única diferença aqui é que aqui a tendência mais longa é de baixa. No Ibov a tendência mais longa, de médio a longo prazo, é de alta. Aí, o que está acontecendo aqui nessa subida? Fraqueza. Você compara aqui o tempo que está tentando subir contra esse tempo aqui da queda, muito mais intenso, né? O tamanho dessa caixa aqui de queda e olha o tamanhozinho dessa caixa aqui de alta, né? Com um prazo parecido em termos de tempo. Tá? O que isso representa? Uma maior probabilidade de se ter algo para baixo. Então, nesse momento, o DI está apontando mais para queda, terminou a semana gerando um topo descendente em cima ali da média, expectativa maior de baixa. Para mudar
para gerar algum sinal diferente dessa expectativa, eu teria que retornar aí para cima pelo menos da região dos 9,85, 9,86 a 9,90. Seria o ponto no sentido de abortar essa expectativa mais negativa deixada, porque olhando até para o gráfico diário, observe aqui, ó, perdeu a última o último fundo ascendente dessa subidinha mais fraca, quebrou essa estrutura de alta, o que seria lá no caso do dólar, vir para baixo lá, quebrar a estrutura de alta para baixo dos 905,5 aqui, quebrou essa estrutura de alta, enfim, viés mais de baixo. Então o DI termina a semana, a última semana, e gerando uma expectativa para essa próxima semana mais negativa, tá? Teria que realmente ganhar força aí, fechar acima, primeiramente acima dos 9,80 para reduzir esse viés aí de baixa para essa próxima semana. Seguindo aqui para falar do índice americano, o principal índice americano, o S&P 500, olha só esse movimento de subida no gráfico semanal. Mais uma semana de alta, alta de 0,95%, mais uma máxima histórica. Pegar aqui o gráfico diário, estava correçãozinha fraquinha, de novo, ó, fraqueza para cair comparada à subida, sinal de fundo, maior chance de gerar nova máxima histórica, confirmou, belo candle de alta, alta de 0,8% na sexta-feira. Então, semana de novo terminando positiva. Para quebrar uma estrutura de alta, que aqui esse fundo ficou até mais curto, né, menos relevante, mas ainda é um ponto para a gente ficar de olho, que é essa região aqui, ó, essa região aqui dessa mínima, que está localizada aqui, ó, em 5,5057. Então, se ocorrer no decorrer da próxima semana uma quebra dessa estrutura, ele anula a tendência de alta de curto prazo, mas ainda com níveis de suporte importantes na faixa do 5,048 a 5,029. Depois disso, esse gap vai ser o próximo nível de suporte e essa mínima desse fundo aqui. Então, por enquanto, sinal de alta, tendência de alta, nenhum sinal de baixa, não tem quebra aqui de mínimas ascendentes, não tem quebra de fundos ascendentes, tudo alinhado para cima aí no S&P 500. Lembrando, o S&P 500 ele tem projeções de alta na faixa dos primeiro uns 550, mas principalmente na região de 572 a 576. São as principais, na minha opinião, projeções de alta que podem, na sequência, gerar uma faixa de pontos que pode trazer um processo de correção, aí, seja pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico semanal. Quando falo do gráfico diário, movimento de baixo, gráfico semanal também movimento de baixo. O movimento de baixo no gráfico semanal tende a gerar a mudança da tendência do gráfico de menor periodicidade, que seria o gráfico diário. Seguindo aqui para a gente falar do petróleo, que, falando agora de commodities, né, que terminou a semana bem, ainda com aquela briga dos 83 até os 84,50. Fechou ali nos 83,10, alta de 1,6%, mas observe ainda, isso a gente está falando aqui de gráfico semanal, no gráfico semanal foi a alta de 2,8%, esse aqui é do gráfico diário. Então, do de uma sexta-feira. Então, a gente teve aqui um sinal bom de recuperação em cima da média. Pegar aqui o gráfico diário, vai ficar um pouquinho mais claro. Estou querendo dizer, ó, dá um zoom menos. Qual é o topo mais relevante de toda essa queda? Está aqui, ó. Esse é o principal topo. E, coincidentemente, dando ainda um zoom maior, ele é uma região ali, ó, essa região de topos anteriores, é uma região de fundos anteriores, que funcionou como resistência, 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 então está aqui, só que ele gerou ali uma lateralização, depois dessa queda não andou para baixo, ficou aqui de lado, foi até algo que eu comentei no radar da semana passada. Se ficar aqui enrolado, como já está aqui, ó, enrolado, ficando aqui mais de lado, vai aumentar a probabilidade de romper para cima. Está próximo de fazer isso, né? Mas precisa romper, e o que confirma mais a expectativa de subida? Sinalizações de alta já acima, pelo menos, dos 83 dólares. Rompe os 84,50, pode ter até recuo, mas não volta mais para baixo, no sentido de voltar para baixo aí dos 82 dólares. Permanece acima de 83, gerando sinal de alta acima dessa região. É o que reforça um viés mais positivo para o petróleo. Tá? E o que vai trazer um viés mais negativo a partir desse momento, pensando já na próxima semana, no petróleo seria a perda dessa região aqui, porque depois dessa tentativa nova de subida, batendo na resistência, se vem aqui o movimento de baixa e perde essa região, aí a gente começa a olhar para esse patamar aqui. Assim como aconteceu no próprio minério, né? Quando ele perdeu uma zona de suporte, a gente passou a olhar para onde? Ó, quando ele perdeu isso aqui, que foi onde a gente falou, tratou em um dos radar, no radar da semana anterior, anteriores, né? A gente teve aqui uma expectativa maior de buscar uma zona de suporte do gráfico semanal. Pegando aqui o gráfico semanal, que aumentou a probabilidade de buscar essa região de suporte aqui e buscou. Chegou lá.
de ser mais uma semana de forte baixa, tendência aí de baixa de curto prazo, de curto a médio prazo, está em uma tendênciazinha de baixa, para voltar a ter uma expectativa maior de subida, primeiro patamar a ser superado, a ser tipo, voltar para cima, para demonstrar, deixar um rastro aqui de força por parte de compradores, 123,40, 124,50. Gráfico diário, para mudar a tendência de baixa, o gráfico diário teria que ter algum movimento relevante, quebrar a estrutura de baixo, rompendo 131,60. Não precisa ser desse jeito, tá? Pode ser até num zigue-zague ascendente. Mas o grande desafio inicial no gráfico diário está aqui nesse ponto. Considerando aqui, olhando para essa próxima semana, o viés continua de baixo, mas como chegou num nível de suporte importante, depois do movimento mais longo de baixo do gráfico diário, cria uma expectativa da gente poder ter uma semana de recuperação, de poder gerar aqui uma semana de recuperação aí no minério, o que pode contribuir para a Vale, ativos ligados ao minério aí no decorrer dessa primeira semana cheia de março. Seguindo aqui, falando agora das ações em si, de Petro e Vale, né? Lembrando, eu vou deixar aqui aberto esse radar da semana, aberto aqui o radar da semana, por conta aí de não ter comentado Petro e Vale na última análise de fechamento do pregão. Peço aí desculpas para quem estava aí acompanhando a análise de fechamento do pregão. E eu falei que eu ia comentar e terminei pulando sem querer aí os ativos. Então aqui, ó, nós temos Petro no gráfico semanal, vou começar aqui pelo gráfico semanal, no gráfico semanal gerando a semana de queda de 4,1%. A tendência não mudou, tendência de alta. Se a gente for olhar, considerar que esse fundo aqui é um fundo para olhar no sentido de, quebrou a tendência, tende a acontecer uma correção maior, mas o fundo mais relevante, né, perto da tendência de alta está aqui assim, nessa região. Tá? Mas aqui já é uma referência, alguma referência na faixa, principalmente lá do gráfico diário que a gente vai observar, 37,23 a 37,53 a 37,23. Zona de suporte aqui. Essa sinalização de baixo aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo. Olha o tamanho dessa tendência aqui, ó. Toda essa tendência. Então aumenta a chance de ter alguma correção um pouco maior, um zigue-zague aqui, ó. Pegar aqui um zoom, der um zoom menos, ó. Você vê aqui, ó. De ter algo assim, ó, de ter uma correção, de ter uma correção maior, de poder até mudar ali a tendência, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou voltar aqui novamente, de poder até fazer isso aqui, ó. Perder essa região aqui, né? De poder ter um movimento um pouquinho maior. Faz tempo também que ela nem vem para baixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Lembrando, tendência de alta, mas ela termina a semana, olhando para essa próxima semana, trazendo uma expectativa um pouquinho mais negativa, gerando uma expectativa um pouco mais negativa. Pegando aqui o gráfico diário do papel, ó, perdeu ali a tendência de alta, basicamente, quebrou o último fundo. O último fundo mais representativo do gráfico diário foi esse aqui. Gerou algo semelhante a um topinho duplo aqui, então já cria um viés mais negativo e aumentando a probabilidade dessa ação poder caminhar para esse patamar. Ou seja, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar sobre o PTR4, o meu foco não seria muito grande na parte de compra, principalmente falando de swing trade. O foco seria um pouquinho mais na ponta vendedora, podendo até buscar aqui, ó, se ficar enrolado aqui entre as médias, gerando ali um pivô de baixa ou um topo descendente, testando aqui essa zona de resistência agora, que é o fundo anterior na faixa dos R$ 41, e a média que está nos 41,33, enfim, nessa região aqui, ficou enrolada aqui, girou um pivô de baixo ou mesmo topo descendente, favorece mais, em termos de probabilidade, de trabalhar na venda de swing trade nesse ativo, sem exigir tanto para baixo. Suportes mais próximos para Petro, na região dos 39,35 a 39 reais, número redondo, e aí depois aquela região que eu já comentei com vocês, de 37,53 a 37,23, como eu falei, era uma região mais relevante de fundo no gráfico diário. Agora, Vale 3, gráfico semanal da Vale 3. O que tivemos na Vale 3? Nós estamos tendo a semana foi de queda de 0,74%, ajusta, tudo certo que tá. 0,74% de queda e ação aqui dentro de uma lateralização. Força para cair, perda de uma região de suporte, que era uma região de topo anterior, retorno para baixo, ficando abaixo da média, já chegou a testar, então está fraco para subir, então aumenta a probabilidade ainda para Vale de poder ter algo para baixo. Para essa próxima semana não tem uma sinalização tão clara, assim, nossa, está mais para cima ou para baixo, mas enfim, pode ficar, considerando o tamanho desse movimento anterior também, pode ficar um pouquinho mais de tempo aqui enrolado. Então, mas o viés é maior de baixo. Tá? O viés, falando de curto a médio prazo, a expectativa seria dessa ação caminhar para a região novamente dos R$ 60. Para mudar essa expectativa, seria importante a Vale voltar pelo menos acima da região de 69,50 a
R$ 70. Isso seria realmente importante para a Vale 3 para gerar uma retomada de expectativa positiva, voltar para cima dessa região aqui, ó, romper isso aqui e passar a proporcionar sinal de alta em cima desse patamar. Enquanto isso não acontecer, se resolver andar aqui um pouquinho para cima assim, ó, bateu nessa zona aqui de resistência, perto de 69, 69,50, gerou sinal de baixo, dá para arriscar a venda, tentando pegar um movimento mais longo aqui para baixo de possível perda dessa região aqui de suporte, a região inicial de suporte, na faixa dos 65,75 até o patamar dos 65,04. Seguindo aqui para a gente falar agora dos setores, índices setoriais, começando aqui pelo setor de consumo, que está dentro de um movimento de subida, mas observe abaixo da média de menor periodicidade, abaixo da média de maior periodicidade. Eu cheguei a comentar isso até no meu Instagram, no meu perfil no Instagram, nos meus stories, hoje, né, nesse sábado, ainda para ver esse comentário lá se você estiver assistindo aqui, o mais rápido possível, essa análise. Então, ela está lá falando sobre a questão, qual a preferência, né, de atuar a favor ali para baixo ou focar um pouco mais para baixo, quando a média está para baixo, a de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade, ou o inverso, ou como é que eu utilizo essa informação. Mas, de maneira geral, aqui no setor de consumo, o que a gente tem é um fundo mais alto que o fundo anterior, já comentei isso no último rodada da semana, e um topo mais baixo que o topo anterior. Então, em termos de tendência de prazo maior, a gente está dentro de uma tendência indefinida. De médio para longo prazo, a tendência está indefinida. Chegou num momento importante, vamos ver se muda a tendência. Ali, olhando para um gráfico mensal, ó, vamos ver se muda essa tendência aqui. Ó. Se muda essa tendência aqui, reverte aqui para cima. Para fazer isso, precisa romper toda essa região aqui desses dois topos. Primeiro ponto, olhando para a próxima semana, o movimento é de alta, não tem sinal de baixa. Logo, pelo gráfico diário, o que teria que acontecer para aumentar a expectativa desse movimento de alta do gráfico semanal continuar? Sinal de fundo aqui no gráfico semanal. Grande barra de alta, não deu sequência, beleza. Fez essas 3 barras, precisa romper essa máxima, fechar aqui acima para aumentar a probabilidade de subida. Por outro lado, perdeu a mínima dessa grande barra aqui, aumenta a probabilidade de queda. Então, é isso que pode acontecer aqui dentro do setor de consumo. Não estou falando que vai acontecer, mas é algo que pode acontecer. E o que isso sinalizará em termos de curto prazo? A expectativa maior de queda se voltar para baixo dos 2.947. Seguindo para falar do setor de energia, que terminou mal o pregão lá da sexta-feira, mas observe que está uma travada aqui, uma lateralização, uma bagunça que é querendo assim, nossa, eu vou ficar um pouco de fora dentro do setor de energia, no sentido de operações aí de swing trade. A média está desse jeito, significa dizer que alguns ativos podem estar subindo, então tem que filtrar mais aí dentro do setor. No gráfico semanal, terminou já com um topinho descendente. Está ali, ó, a média é representativa esse topo? Nem tanto, porque a média está flat, está ali horizontal. Então não é tão representativo. Mas é um sinalzinho de baixa, oscilou abaixo da mínima dessa última semana, 90,339, reforça um pouco mais a chance de poder ter algo para baixo. Lembrando, pode fazer uma correção desse movimento de subida, aqui, ó, vou colocar, para depois gerar um novo movimento para cima. Ou seja, em vir aqui nessa região dos 38,2% a 50%, que aqui vai entrar numa região de suporte, já 38,2% já é uma região de suporte significativo, que tem 2 pontos importantes, mais os 38,2%, e mais abaixo a gente está falando de uma média de prazo maior, junto com 50%. Enfim, nessa faixa aqui até aqui, é um ponto onde pode voltar a ter um processo de recuperação. Algo parecido que aconteceu aqui também. Ó. Fez isso, subiu, grande barra que não dá sequência, volta para baixo e ganha força novamente para cima. Então, tendência de prazo mais longo é de alta, mas o curto prazo não está legal. Curto prazo, olhando diário, está indefinido e trabalhando com viés de baixa aí, devido à sinalização da sexta-feira, mais aqui do gráfico semanal dentro do setor de energia. Então, filtrar mais. Se for para buscar entradas de compra dentro do setor de energia, filtrar um pouco mais. Dentro do setor de consumo, ficar atento nesse tipo de sinalização que eu acabei de comentar aqui, ó, do gráfico diário, ó, de gerar aqui um sinal de alta dentro do setor de um fundo ascendente. Então, dá uma mapeada aí nos ativos do setor de consumo. No setor financeiro, nós temos um viés aqui, tá um movimento de alta, tendência de prazo mais longa de alta, mas o movimento de subida não está legal não. O movimento, a tentativa aqui de subida depois do fundo não está legal, mas ainda é um fundo ascendente, está ali se sustentando em cima da média, já deixou 2 sombras superiores nas últimas 2 semanas, representando fraqueza para subir,
mas enquanto não gerar a perda dessa mínima aqui, segue um viés mais de positivo aqui no sentido de semanal, gráfico semanal. Retornou essa semana, abriu a semana, por exemplo, caindo, veio para baixo dos 12.986, aí a gente tem uma probabilidade maior de poder caminhar aqui para essa região de topo anterior, tá? Então, o que a gente vai ficar então de olho dentro do setor? Abriu aqui para baixo, perdeu essa região, trabalhando às vezes um pouco mais na venda em termos de swing trade. Tá? Olhando aqui, ó, em termos de venda. Agora, bateu aqui, já ganhou bastante, começou a rasgar aqui para cima, é um ponto que realmente pode trazer uma reversão completa dessa indefinição e voltar a mirar isso aqui. Mas antes vai ter um desafio aqui, ó. Se abrir subindo e já romper esses dois topos, probabilidade maior de vir aqui em cima. Lembrando, a gente está ainda dentro de um movimento de alta fraco do gráfico semanal. Para ele ganhar sinais de força, né, um indício de força, um rastro aqui no gráfico de força, retornar para cima desses dois topos, romper essa região aí dos 13.357 a 13.407. Seguindo, então, depois do setor financeiro, vamos falar do setor de material que terminou bem na semana. Vou botar aqui o gráfico do IMAT. Dando esses setores, esses índices aqui são índices que estão na B3, tá? Que representam os setores da economia. Aqui, ó, voltou para cima dessa região, ponto positivo, tinha um candle de definição, lembrando que eu até comentei na semana passada, estamos dentro de um movimento de subida, assim como eu falei do setor de consumo, agora, estou falando agora do setor de consumo, estamos dentro do movimento de subida no gráfico semanal, o que aconteceu nessa última semana, conseguiu gerar aqui mais uma semana de alta, trazendo um viés mais positivo. O que que muda esse viés mais positivo? Aqui é uma principal zona de suporte, um ponto para ficar atento, e a região de nível de preço, ou seja, voltou para baixo dessa mínima aqui, aí a gente tem uma expectativa mais negativa para o setor de materiais, né, que representa aí Petro, Vale, enfim, a siderurgia, papel e celulose, Suzano, Klabin, enfim, outros ativos aqui no setor de materiais. Olhando para o gráfico diário, olha aí, a sinalização mais positiva ficou aqui, ó, veio aqui para baixo, gerou um sinal de alta, barra grande não foi, mais um sinal de alta, vamos ver se agora ganha força, o viés é mais positivo. Começa, no gráfico diário, começa a quebrar esse viés positivo ao retornar para baixo desse nível que já funcionou como suporte, que tem a média. Então voltou aqui para baixo, aí a gente começa a ter uma expectativa de vir aqui embaixo novamente. Então, atenção especial dentro do setor, olhando um pouquinho, até um pouco mais na compra, tentando selecionar ativos um pouquinho mais para compra, por exemplo, a Prio 3 pode gerar algo ali para cima, mas enfim, outros ativos dentro do setor, estou olhando para compra, Klabin, Suzano está bem, enfim, quais são os ativos que estão mais representando aqui essa evolução positiva, esse movimento de subida no gráfico semanal principalmente. A tendência aqui é fraquinha, tá? Tendência de alta, beleza, é de alta, mas é fraquinha. A quantidade, ou seja, não ganha força os movimentos. Então vamos ver se ganha força aí a partir dessa próxima semana, ficando atento para os níveis de suporte. Agora, para a gente fechar aqui, eu vou falar do setor imobiliário, que está dentro também de um viés positivo, um movimento de alta do gráfico semanal, segunda barra indo para a terceira barra, considerando os movimentos anteriores, expectativa de poder dar continuidade aqui a esse movimento no sentido de tempo. Não tem sinal de baixa, tem um sinal positivo de fechamento ali para cima da média. Então, setor também imobiliário, dá para ficar atento, principalmente em que, ó, sinalização de alta aqui, ó, um pivôzinho de alta, já gera uma expectativa ainda mais positiva a favor do movimento subido do gráfico semanal. E se ficar aqui, abrir caindo, também dá para ficar atento para a compra, que romper aqui para cima, tá? Isso dentro do setor, se tiver ativos que estão fazendo algo parecido, porque aqui olhando o gráfico do setor imobiliário, gostei do que vi aqui, ó, no gráfico diário, por conta dessa rompimento para cima da estrutura de baixa, não rompeu principalmente aqui ainda, que ainda é um patamar de desafio, ó, fundo anterior, que virou resistência aqui, aqui também, mas dentro do que aconteceu aqui, do que está acontecendo aqui, fica essa expectativa. Para mudar principalmente essa leitura que eu estou mencionando aqui para vocês, o índice teria que voltar aqui, esse índice imobiliário teria que voltar para baixo da mínima dessa grande barra de alta, que foi responsável por romper esse nível de resistência, esse nível de preço, que agora está funcionando como nível de suporte em conjunto com a média. Então, perdeu essa mínima, aí a gente deteriora essa sinalização positiva que eu acabei de comentar aqui no IMOB.
É isso, amigos. Atenção especial no setor de consumo, no setor imobiliário, materiais, assim, de mais interessante. Setor de energia bem bagunçado, financeiro com viés um pouquinho, está fraquinho, mais fraco. Não significa dizer que não vai subir, mas esses setores aqui chamam um pouquinho mais atenção, principalmente imobiliário, ali de consumo. Não estou dizendo que eles vão subir, mas é um norte para que a gente até faça um filtro aí, seja no domingo, seja aí no início da semana, olhando para esses ativos aí com mais carinho. Beleza? Espero que tenha sido muito útil aqui esse radar da semana para vocês. Uma excelente semana. Desde o dia 4 até o dia 8 estaremos aí juntos aqui dentro do canal. Muito obrigado por prestigiar aqui o nosso trabalho diariamente. Até mais.